Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é Escolha Investir Sempre, porque você sabe que isso é fundamental. E hoje vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias, com muita notícia legal, graças a Deus! Hoje tem muita coisa bacana pra gente conversar e tem também um Show Me The Money recheado, pessoal. Vamos falar de vários destaques aí que estão tendo no mercado e notícia boa em vários fronts, tá? Para começar, pessoal, vamos falar dela, a Bolsa de Valores. A nossa Bolsa de Valores está em ebulição hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, está em ebulição, pessoal, subindo mais de 2%, mais de 2,5%, chegou a bater 3% na máxima. E por quê? Por quê? Inflação! Pois é, olha como é importante você estar bem informado para ler jornal. A manchete que você vai ler aí nos seus jornais, nos seus, nos sites de notícia que você acompanha, vai ser assim: a inflação é a maior para o mês de setembro desde 1994. Olha que vontade de vender desespero, que clickbait é esse? Por quê? Porque, embora realmente seja verdade isso, que é a maior inflação desde setembro de 94 para o mês de setembro, ela veio abaixo do esperado, pessoal. É isso que conta, meus amigos. Por que a bolsa está subindo? Meus clientes perguntando: pô, Gabriel, que euforia é essa na bolsa, cara? O que está acontecendo? Pois é, a inflação. Ah, mas eu vi que a inflação é pior desde setembro, isso não faz sentido. Mas, meus queridos, ela tá menor que o esperado. Isso significa que o pessoal começou a projetar, fazendo cálculos, e a realidade está mais benigna do que a projeção. Isso é maravilhoso para a bolsa, porque olha o ciclo que isso vai desencadear. Inflação um pouco menor significa um pouco menos de necessidade de aumento da taxa Selic pelo Banco Central, e quando você aumenta menos a taxa Selic no Banco Central, ou pelo menos tem essa expectativa, nem precisa nem abaixar, você só precisa ter a expectativa de baixar menos os juros, a curva de juros futuros começa a antecipar essa possível não aumentada de juros, vamos dizer assim, né? Então, lá na frente, daqui a 5, 6 anos, ali naquele vértice da curva de juros, começa a diminuir. E aí vai vindo diminuindo, e de repente, quando a gente tem um processo de estabilização dos juros, lá na frente eles já começam a projetar uma queda dos juros, porque isso pode vir a acontecer. Então, um pequeno detalhezinho dessa notícia, de como se lê essa notícia, faz toda a diferença para o mercado financeiro e faz muita diferença para a bolsa, tá bom? Então, muitíssimo cuidado quando você for ler a manchete no seu site de notícias, quando você for ver a notícia no seu programa de jornal sobre isso, porque não é exatamente o que parece. E é muito mais rentável para esses meios de comunicação vender o pânico, vender a notícia do pior jeito possível. Como diz o meu grande colega Felipe lá da Vinland Capital, você tem que estar muito bem informado para ler jornal, meus queridos. Vocês têm que saber as entrelinhas, senão o jornal te manipula do jeito que ele quiser. Então, pessoal, embora seja a pior inflação desde setembro de 1994 para o mês de setembro, é uma ótima notícia. O IGPM marcou deflação nesse mesmo período e o IPCA começa a vir abaixo das projeções. Então significa que a gente pode ter cruzado o cabo da boa esperança ali, a inflação marcando topo. Ou seja, daqui em diante é do lado ou de lado ou para baixo. Então, uma excelente notícia, a bolsa hoje está em ebulição, está enfurecida subindo, muitos papéis subindo forte, principalmente ligados a varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, a gente vai falar mais deles mais tarde no Show Me The Money. Então, o principal da manchete de hoje, pessoal, é inflação começa a ser quebrada, começa a reduzir, e isso é a melhor notícia para o nosso mercado. Lembrando, a maior parte dos investidores da nossa bolsa são internacionais, são estrangeiros. Qual o maior risco para esse pessoal? Câmbio e inflação. Porque qualquer ganho que eles possam ter em renda variável pode sumir, desaparecer assim do dia para a noite via inflação e via câmbio. Então, ao mesmo tempo, a gente está vendo a inflação começando a fazer topo e o câmbio caindo hoje, começando a arrefecer também, porque não faz o menor sentido. O dólar está sobrecomprado já tem muito tempo em relação ao real. Então,
a gente está vendo que com essa, vamos dizer, normalizada, ou pelo menos uma perspectiva de normalização da inflação, o câmbio vai sentir forte e também com a alta da Selic, o carry trade, que é a operação de você tomar um recurso fora com uma taxa baratíssima de juros e aplicar aqui dentro com uma taxa altíssima de juros, esse tipo de operação vai ficar cada vez mais apetitosa, mais suculenta. Meu Deus, imagina você tomar um juro zero lá nos Estados Unidos e aplicar 7% aqui, 8% que pode vir a chegar a nossa Selic até o fim do ano. Então, isso vai fortalecer a moeda porque vai atrair muito capital em busca de yields, né? Em busca de taxa de retorno, tá bom? Então, a gente está vendo, pessoal, um momento pivotal, né? O gráfico mensal, vou subir o gráfico mensal aqui do Ibov, mostrando que no gráfico mensal a gente tem 4 barrinhas ali de queda sucessiva e fazendo um fundo duplo nessa linha, né? Então a gente pode estar marcando ao mesmo tempo uma virada no fundamento via inflação e uma virada na bolsa via análise gráfica, né? Fazendo esse fundo duplo ali no mensal e dando um suporte para começar a subir. Como diz alguns colegas meus, pode ser que começou antecipada a Black Friday da Bolsa Brasileira, né? Muito papel barato, muita promoção, muita oportunidade e quem acreditou comprou. Quem ficou achando que ia eternamente cair, ia ficar sempre negativo, né? Se deixou levar pelo ímpeto, né? Por essas nuvens negras que ficaram pairando aí por alguns meses na nossa bolsa, agora pode ter perdido uma oportunidade. Então, vamos ficar de olho, vamos torcer para que isso se materialize e continue firme na bolsa com uma tendência de recuperação sólida, beleza? Bom, então falamos da gangorra que tá essa euforia da bolsa, né? E agora, pessoal, a gente precisa falar de setembro. Setembro nas bolsas e no mercado em geral de renda variável foi muito vermelho, muito sangue, né? S&P 500 caiu mais de 6%. Bolsa brasileira caiu mais de 6%, Europa caiu, China ficou mais ou menos ali no 0 a 0, depois de já ter caído muito, né, nesse ano. E, enfim, a gente viu os mercados de uma certa forma realizando e marcando medo de inflação, né? Então, lá nos Estados Unidos, a curva do Treasury de 10 anos, que são os títulos públicos, né, dos Estados Unidos, começaram a subir de novo os juros, né? Então, quando sobe esses juros, isso aumenta a taxa de desconto com que você precifica as ações. E aí, com isso, as ações que são muito alavancadas em capital, como as ações de tecnologia principalmente, sofrem imediatamente, né? Elas têm uma marcação negativa quase que instantânea, porque o custo do capital delas fica muito mais alto e elas são muito capital intensivas, elas usam muita alavancagem em termos de quantidade de dinheiro que elas usam nas suas operações. Então, foi isso que acabou desencadeando esse setembro bem complicado. Nos Estados Unidos a gente viu a briga que foi, a questão tradicional que eles têm sempre lá, que é o shutdown do governo, né? Eles têm uma briga em relação ao orçamento público e aí os republicanos e os democratas ficam marcando posição com suas bases, com seus eleitores e aí o governo vai chegando perto de fazer um shutdown, ou seja, não ter dinheiro para pagar as suas, né, despesas e aí ter que fechar, ter que parar de funcionar. Mas aí começou a surgir boatos ali de um acordo, né, entre as duas partes e depois esse acordo foi cada dia ficando mais próximo e a bolsa agora no iníciozinho de outubro deu uma recuperada. Mas o pano de fundo dessa queda de setembro foi isso, foi inflação nos Estados Unidos, shutdown e medo de uma estagflação, que é aquele processo onde você não consegue ter muito crescimento e ainda tem o processo inflacionário já adicionado, né, nessa mistura aí, tá bom? Então, Estados Unidos foi isso. E a política brasileira, doméstica, né? Estamos vendo o amor reinar. Coisa linda. Parece que os queridos membros do governo estão assistindo o nosso programa. A gente fez aqui uma ode ao amor público, ao amor entre o executivo e o judiciário, o legislativo. E o que aconteceu? Nosso queridíssimo presidente, ele se dispôs a falar. Se dispôs a ir lá dar o depoimento, pessoalmente, falar com a sua voz querida, pessoalmente, sem ser por cartinha. E o mercado interpretou, meu Deus, isso é um sinal de amizade, isso é um sinal de carinho entre as autoridades. Nosso querido ministro Alexandre de Moraes recebeu esse carinho, ficou feliz e suspendeu o julgamento do processo que estava lá para ser colocado em relação ao depoimento dele no caso do Sérgio Moro, que denunciou do Bolsonaro por tentar fazer mexidas ali na Polícia Federal
e por conta de proteger os filhos, enfim, de vários casos lá. Então, o que aconteceu? A gente viu o mercado interpretando esse gesto carinhoso como mais um capítulo na nossa história de amor público de autoridades. Vamos lá, pessoal, continuem, porque só o amor conquista, só o amor salva. A gente precisa desse carinho público de vocês. A Bolsa conta com isso. A harmonia, como diz a nossa Constituição. Tem a harmonia e tudo mais será acrescentado. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, é muito legal isso, né? É uma notícia bem positiva de ter um mínimo de acordo, né? Depois de meses terríveis, depois de um 7 de setembro pavoroso, né? Em relação a essa guerrilha que estava acontecendo entre os poderes públicos, né? Um xingando o outro. Ah, você é feio. Ah, você é bobo. Né? Pô, parar com isso, pessoal, né? E aí, de repente, quando começa a pintar esse sentimento de harmonia, a Bolsa responde em disparada, né? A carta do Temer, né, foi o ponto focal ali naquele momento, e agora, recentemente, essa questão do depoimento foi super bem recebida pelo mercado como um sinal de arrefecimento das tensões. Então, que isso continue, a gente precisa muito desse carinho, a gente precisa muito dessa harmonia entre os poderes, certo? E do outro lado, quem que não tá com um amorzinho é o nosso querido Paulo Guedes e nosso querido Roberto Campos, né? A revista queridíssima Piauí, um abraço pro pessoal da Piauí, publicou que o Paulo Guedes e o Roberto Campos no Pandora Papers caíram, pessoal, no Pandora Papers. Eles têm offshore. Nosso querido Paulo Guedes tá lá falando para investir no Brasil, traga o seu dinheiro para cá, mas ele leva o dele para fora. Então ficou muito esquisito. E o próprio Roberto Campos também, pô, cara, um banqueiro que tem por missão zelar o valor do nosso dinheirinho, né, do nosso real, né, cuidar do nosso dinheiro. E o que ele faz? Pega o dinheiro dele e manda para fora. Coisa complexa isso, né, pessoal? E aí estão na frigideira, estão fritando ali, ó. O pessoal com sangue no olho, os memes não param, a máquina de memes brasileira está a todo vapor. Aí um dos que eu achei mais legal é o seguinte: esperto é o Paulo Guedes, que não deixa o dinheiro dele no país que tem o Paulo Guedes como ministro. Pois é, o pessoal não perdoa. E aí agora foram convocados lá na Câmara dos Deputados para dar depoimento. O Ministério Público está em cima, pediu explicações de ambos, né, para ver se vai fazer denúncia ou não. Então, assim, um capítulo desnecessário, né, triste, à toa. Estamos perdendo tempo com esse tipo de manchete, enquanto poderíamos estar falando com muito mais detalhes da reforma tributária, né, das propostas que estão sendo negociadas, o IVA dual que está vindo aí. O relator da reforma tributária começou a publicar isso, que vai ter esse IVA dual. É uma forma de você fazer a cobrança de agregar alguns impostos e permitir uma visão dupla, né, para atender melhor os interesses de estados tão distintos como a gente tem entre o Nordeste e o Sudeste, entre o Norte e o Sul, enfim. Então, isso que deveria estar nas manchetes, era disso que o Paulo Guedes e o Roberto Campos deveriam estar falando, mas estão tendo que ir lá se explicar, né? Estão tendo que ir lá botar a carinha a tapa e falar: pois é, eu gosto do Brasil, é bacana investir aqui, porém eu tenho dinheiro lá fora. Ô, coisa, né? Pois é. Então, já falamos então do Bolsonaro Paz e Amor, do Guedes e do Campos na frigideira, e falamos do acordo de shutdown nos Estados Unidos. O que a gente vai falar agora? Vou chamar o Tom Cruise, porque hoje o Show Me The Money tá brilhante, está reluzente, cintilante. Vamos lá, Tom Cruise, chega mais aí. Meus queridos, Bitcoin nas alturas, 55 mil dólares. Nunca duvidei. Pessoal, o Bitcoin retomou as altas depois da China banir o Bitcoin. Literalmente falou: olha, quem mexer com isso vai pra cadeia, né? A China, que foi por muito tempo o maior minerador do mundo, né? As maiores mineradoras de Bitcoin ficavam lá por conta do preço baixo da energia elétrica. Agora simplesmente fechou, ó, acabou a brincadeira, fechou, não tem Bitcoin mais aqui na China, quem mexer com isso vai pra cadeia, né? E aí, do outro lado, o tio Sam, nosso querido Estados Unidos, falou: vem comigo, crianças, venham, abraçou todo mundo e falou: aqui pode criptomoeda, Bitcoin pode. E aí ficou aquela coisa: pô, Estados Unidos pode e a China não pode, né? Pois é, Bitcoin 55 mil dólares e subindo, né? Pessoal, de novo, a gente já falou sobre isso. E claro, isso não é uma recomendação de investimento, pelo amor de Deus. Mas olha só, o Bitcoin, se ele tiver 1% de chance de vingar com uma moeda, né, com um concorrente de peso aí do dólar, do ouro, enfim,
ele tem valor. Só por essa probabilidade ele já tem valor. Imagina daqui a 20, 30 anos, se você não tiver nada de Bitcoin e o Bitcoin, que hoje está a $55 mil, bater $1 milhão, né? Em vez de a gente falar de Bitcoin, a gente falar de satoshis. Satoshis, que é aquela oitava casa depois do Bitcoin, que você divide os Bitcoins, se não me engano, é até a oitava casa. Imagina um satoshizinho valer dinheiro, em vez da gente falar de Bitcoin, a gente falar de satoshis. Se isso acontecer, pessoal, todo mundo vai se arrepender de não ter comprado, né? Então, por uma questão de diversificação de investimento, valeria a pena todo mundo ter aí, de repente, 1%, 0,5% que seja, do seu patrimônio em Bitcoin, né? E lembrando, pelo amor de Deus, olha os fatores de risco antes de investir. Existem formas legalizadas, regulamentadas de investir. Na XP a gente tem vários fundos que te atendem, que podem fazer isso. No mercado existem os ETFs que você pode comprar, o Hash 11, o Bit 11, que é literalmente só Bitcoin. Então, muita oportunidade. Fiquem de olho e vamos monitorar, porque o Bitcoin agora bateu forte. Saiu um relatório dizendo que JP Morgan, Morgan Stanley e mais uns dois, se não me engano, estão super indicados como empresas expostas a ativos digitais, ou seja, eles têm projetos, têm condição de oferir receita desse tipo de produto. Então é um negócio que está bem interessante para a gente ficar de olho. Bom, e falando de Show Me the Money, o BID, nosso Banco Inter malandrinho, de repente falou assim, o quê? Eu vou para os Estados Unidos, vai fechar o balaio ali das ações dele da Bovespa, vai levar tudo para Nasdaq e vai trazer de volta um BDR, vai seguir os passos da XP, né? Então, o BIDzão, de repente, quando começou a ter esse burburinho, a ação derreteu, caiu horrores. Aí depois que ela publicou a questão da reestruturação societária, subiu 11% no dia, subindo mais 8% no outro dia e recuperando boa parte das perdas. Nunca duvidei, ponto 2. Banco Inter, uma excelente opção aí para quem gosta de bancos digitais, né? Ele tem vários serviços, tem serviço de investimento, tem tudo grátis, não cobra tarifas. Então, é uma empresa que vem se destacando, né? Que tem tido rodadas de capitalização aí por investidores privados. De novo, isso também não é uma indicação de investimento, mas que é uma empresa fera, é uma empresa bacana, interessante e que está querendo agora se projetar internacionalmente, né, através da listagem na Nasdaq. Golaço, hein? Tomara que dê certo, sucesso pro Banco Inter. Bom, e o agro é pop, o agro é tech, agro é tudo, Agro 3 na cabeça. Brasil Agro fez a venda da maior fazenda do seu portfólio, as ações bombando há uns 3, 4 dias seguidos, o mercado adorou essa notícia. Pessoal, na bolsa a gente tem 3 empresas, se não me engano, ligadas diretamente ao agronegócio. É a SLCE, né, famosa John Deere, né, que fez a fusão ali, a SLCE comprou a John Deere de máquinas agrícolas. Tem a Terra Santa, né, que é de produção agroindustrial também. E tem a Brasil Agro, né, que também é de produção agrícola. E aí entrou depois a Soja 3, né, que é de beneficiamento de sementes. Então, embora o nosso país seja a maior superpotência agrícola do mundo, só tem 3, 4 empresas na bolsa desse segmento. Olha isso, olha isso. Pois é, né? E aí, pelo menos, essas 3, 4 empresas estão indo super bem. A Agro 3, né? A Brasil Agro, tendo uma ótima repercussão desse acordo de venda de uma das suas grandes fazendas. Então, vamos ficar de olho nela. E a Via Varejo, nossa velha conhecida Via Varejo, foi de queridinha dos mercados, queridinha dos analistas, a odiada pelos investidores e agora passou a ser mais ou menos queridinha de novo, né? Com essa possibilidade de queda da inflação, né? Com essa cara de topo que está na inflação de passar a cair, as varejistas recuperaram muito forte, né? Via Varejo subindo mais de 6%, Magazine Luiza subindo mais de 8%, né? Lojas Americanas subindo mais de 5, 6% também. Então, várias empresas varejistas respondendo. Por quê? Porque quando você diminui a inflação, você melhora a perspectiva do consumo, né? E melhorando a perspectiva do consumo, é dinheiro na veia para essas empresas varejistas. Então, excelente notícia para esse setor de varejo, essa questão da inflação parecer que está fazendo um topo, tá, pessoal? E também as nossas metálicas. Hoje, depois de uma semana fechada lá na China, no feriado, né, do Ano Novo Chinês, se não me engano, uma semana todinha fechada, abriu a bolsa de Dalian e o minério de ferro subiu 5%. A gente tem aí Vale, a CSN Mineração, famosa Semin 3, todas muito descontadas, né? Então com um preço-lucro aí na faixa de 4 a 5, pessoal. Significa que com a lucratividade atual, em 4 ou 5 anos você dobraria o seu capital só pelos dividendos pagos. Então,
empresas com valuation muito atrativo, interessantíssimo e que estão aí descontadas, né? Então, assim, com o cenário de que, poxa, pode voltar a ter muita demanda pelo minério de ferro. Lembrando, a China vai ser o host das Olimpíadas de Inverno lá em Pequim em fevereiro do ano que vem. Depois dessas Olimpíadas, pessoal, eles estão fazendo um esforço muito grande para que durante as Olimpíadas tenha pouca daquela poluição, aquela fumaça tradicional lá em Pequim. Então, eles estão fazendo esse esforço de desligar as siderúrgicas, desligar as empresas muito poluidoras para tentar diminuir um pouco isso. Depois desse evento, eles vão retomar muito provavelmente, porque a China quer crescer, a China quer ser a economia número 1 do mundo. E como é que você cresce sem ferro, pessoal? Como é que você cresce sem minério de ferro? Não tem como, não tem como, não tem como. Então, Vale na cabeça, CSN, mineração na cabeça, excelentes opções para poder pegar essa retomada do consumo grande de minério e empresas que estão pagando os dividendos gordos, assim, dividendos felpudos, né? Inclusive tem um buchicho aí, não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi falar de algumas pessoas que a Vale pode pagar mais um dividendo extraordinário, né? Vamos ver se isso vai se concretizar. De novo, nada disso é indicação de investimento, tá, pessoal? Quando for investir, olhe os fatores de risco, se atente, tome decisões conscientes e, se você puder, foque no longo prazo, que é a melhor forma de ganhar dinheiro em bolsa. Beleza? Bom, e para fechar a nossa novela brasileira mexicana, Itaú e XP, XP e Itaú. Eu quero ser você e você quer ser eu, né? Tem um episódio quando o Maradona tinha um programa, finado Maradona, um abraço aí para os fãs do Maradona. Quando o Maradona tinha um programa na televisão, ele recebeu o Pelé, né, uma vez. E, pô, ficou na história esse programa, que o Pelé cantou essa música no violão junto com o Maradona e falou, né, eu quero ser você e você quer ser eu, né? É exatamente a história da XP e do Itaú. A XP quer ser o Itaú, quer ser o número 1, quer ser o cara, e o Itaú quer ser a XP, quer ser rápido, quer ser dinâmico, quer ser sexy como a XP. Pois é, um quer ser o outro e o outro quer ser um. Eles se odeiam, mas eles estão amarrados juntos, né? Quem tinha ações do Itaú agora viu esse desamarramento, né? O pessoal recebeu BDRs, né? Quem tinha ações do Itaú recebeu BDRs da XP, o famoso XPBR31. Se liga, hein? XPBR31, BDR da XP negociado na Bolsa Brasileira. E aí começaram a surgir notícias. Pô, será que o Itaú ainda é atrativo sem a XP? Só o Itaú sozinho? Será que é atrativo sem a XP? Né? E a XP, será que fica de pé? Será que consegue continuar esse foguete sem ter o Itaú, né, dando ali o pitaco, aquele tiozão assim experiente, dando as dicas? Pois é, pessoal, vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que a novela continua. O Itaú tem uma opção de compra das ações da XP, uma call, né, para comprar mais 10%, se não me engano, de posição, ficar praticamente 50-50 ali, junto com o Benchimol e companhia. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tem muito buchicho sobre isso, se o CAD vai deixar, se o Banco Central vai deixar, se eles vão tentar enrolar para essas opções expirarem, né? Muita fofoca, muito pano pra manga nessa história. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que são os dois grandes titãs brasileiros do mercado, pessoal. XP, essa máquina de crescimento, né? Uma empresa que cresce vertiginosamente. 5 mil funcionários, pessoal. A XP tem, com mais 10 mil agentes autônomos, como eu entre eles, né? E aí o Itaú, pô, 70 mil, 80 mil funcionários. Então, assim, como é que uma empresa com 5, 6 mil funcionários, né, mais alguns agentes autônomos, consegue bater de frente, consegue concorrer, a empresa que tem 20 anos, concorrer com uma empresa com mais de meio século de vida, né, o grande Itaú, o grande todo-poderoso do mercado aí de alta renda. Então, assim, é uma briga de titãs que vale ver com a pipoca na mão, pessoal. Muito interessante. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos torcer para que seja uma briga amigável, né? Que tenha uma amizade ali entre as partes, porque ambos são sócios, né? Não custa nada lembrar disso, são sócios. Bom, pessoal, por hoje era isso. Vamos ficar nesse mood positivo, bolsa subindo, que continue, que aquele gráfico mensal ali, ó, pô, bata 135, 140 ali para dezembro, que é o que a gente espera, é o valuation teoricamente muito pertinente para a nossa bolsa, né, que está vindo com resultados muito bons das empresas. Então, vamos torcer para que isso continue e na próxima a gente vem aqui com mais gritos de alegria e mais euforia, beleza? Se cuidem, até a próxima. Tchau!